Hoje eu quero contar para vocês quem me inspirou a ensinar inglês para Very Young Learners da forma que eu ensino hoje, depois de um bom tempo me sentindo muito perdida. Eu quero que você conheça os autores que me deram ferramentas e esperança para continuar e não desistir. Mas antes, eu gostaria de te convidar para se inscrever no canal e ativar o sininho, para eu te mandar vídeos toda semana e te ajudar a ser cada dia mais preparada e confiante. Importante deixar claro aqui uma coisa: minha forma de ensinar não é um método acabado, e sim uma caixa de ferramentas na qual eu encontro os porquês de fazer assim ou assado e ideias para planejar e liderar as minhas sessões de inglês para os pequenos. E os 3 principais autores que me inspiraram a trabalhar como eu trabalho hoje foram Maria Montessori, criadora do método Montessori, James Asher, o criador da ferramenta TPR, ou Total Physical Response, e Jane Nelson, que escreveu o clássico Disciplina Positiva. Então, vamos lá? Há mais de 130 anos atrás, Maria Montessori afirmou, contra tudo que era falado até então, que a criança não é uma tela em branco. Se ela vivesse no nosso século, eu acho que ela explicaria mais ou menos assim: o HD das crianças já vem programado de fábrica para explorar o ambiente, para aprender a se comunicar e para ser independente. Ela ainda disse que o papel dos adultos é preparar esse ambiente e dirigir a criança, e não necessariamente ensinar. Ou seja, nós adultos temos a responsabilidade de sermos modelos de comportamento e de linguagem, de prepararmos o ambiente com atividades e ferramentas educativas e de demonstrar como fazer isso, como usar essas ferramentas. O papel do adulto é dirigir a cena, mas o protagonista é a criança. Isso ela propôs há 130 anos atrás. O método montessoriano oferece uma forma alternativa de educar, baseada nas suas observações sistemáticas das crianças e de estudiosos. Antes dela, a psiquiatra e educadora desenvolveu uma filosofia educacional que considera as necessidades da criança como o foco de tudo que é feito, e não o que os adultos querem da criança. Nessa pedagogia, as crianças, inclusive na pré-escola, são incentivadas a fazerem as coisas por si mesmas, a serem autônomas e autodidatas. A obra de Maria Montessori me influenciou profundamente. Foi graças ao curso que eu fiz de pedagogia montessoriana, quando eu ainda morava na Inglaterra, que eu decidi dedicar minha carreira à educação infantil. Nesse curso, eu tive professoras claramente apaixonadas por ensinar. E a cada aula, para mim, era uma explosão de insights, de momentos daqueles como eu não tinha pensado nisso antes. Foi com Montessori que eu aprendi que a criança pequena só aprende através do concreto, de vivências, de mão na massa. Também foi com Montessori que eu aprendi sobre períodos sensíveis e como essas janelas de oportunidades precisam ser otimizadas. Para te dar um exemplo, o período sensível da linguagem, entre 0 e 6 anos de idade, é quando a criança está mais apta para absorver uma nova língua, incluindo a primeira. Sem julgamento e sem medo. É a fase da mente absorvente, e em nenhuma outra fase da vida o ser humano aprende tanto em tão pouco tempo. Nós, os adultos, na filosofia montessoriana, somos os modelos, facilitadores e observadores. Cabe a nós preparar o ambiente e mostrar o mundo para a criança, de forma ordenada e gradual. Outro autor que mudou minha prática foi James Asher. Nos anos 70, o americano criou uma ferramenta que ele chamou de TPR, Total Physical Response. TPR não é um método, ele fala sempre isso inclusive, e sim uma ferramenta para ser usada com alunos de qualquer idade, no aprendizado de qualquer idioma. Essa ferramenta consiste em associar ações às palavras e expressões na target language, o idioma desejado, ou seja, toda palavra é associada a um movimento, a um gesto ou a uma expressão facial que remetem a ela. As primeiras vezes, o professor faz a ação junto com os alunos e, eventualmente, só os alunos executam as ações que o professor comanda. A primeira vez que eu ouvi sobre TPR foi através do autor de livros didáticos Herbert Puchta.
Puchta é austríaco, autor de vários livros da editora Cambridge, como The English Files, Supermind, Super Safari, entre outros. Quando eu usei esses livros há anos atrás e participei de webinars com o autor, e ele falou sobre TPR, eu fiquei curiosa e fui ler a respeito. Eu fiquei encantada. E percebi que, como praticamente todo professor, eu já meio que usava TPR, mas sem chamar assim, ou planejar para usar. Uma das coisas mais libertadoras que o Asha fala no seu livro é que nós, professores, não devemos focar na produção da língua pelos alunos, e sim na compreensão. Pois a produção, uma vez que criamos o contexto propício, ela vai acontecer naturalmente. Ele dá o exemplo do bebê, que mesmo demorando um ano ou mais para falar, já entende praticamente tudo que a mãe fala muito antes disso. De uma hora para outra, ele explode em produção. Pensar assim me ajudou a ter mais paciência com os meus alunos pequenos e focar em brincadeiras que exercitavam a compreensão. Sem ficar fazendo drills do tipo repeat, repeat, repeat. E através do movimento, eu tenho como saber se eles estão entendendo sem que eles precisem falar. Outra autora que me ajudou a entender melhor a criança e que me deu várias ferramentas para a sala de aula foi Jane Nelson. Jane Nelson é professora e mãe de 7 filhos e vários netos, e foram as suas dificuldades que a levaram a estudar o trabalho dos psiquiatras austríacos Adler e Drakers e escrever o seu primeiro livro, Disciplina Positiva, em 1981. O Dr. Adler introduziu a ideia de educação parental pela primeira vez para o público dos Estados Unidos na década de 20. Ele defendeu o tratamento respeitoso das crianças, mas também chamou atenção para os problemas sociais e comportamentais que mimar poderia trazer. Isso em 1920, gente. As técnicas para a sala de aula, que foram introduzidas inicialmente em Viena, no início dos anos 20, foram levadas aos Estados Unidos pelo Dr. Drakers, no final da década de 30. Drakers e Adler se referem a essa abordagem amável e firme ao ensino e à parentalidade como democrática. Depois de décadas aplicando e ensinando essas técnicas, Jane Nelson publicou seu primeiro livro, que foi sucesso absoluto no mundo todo. No livro, ela apresenta um conjunto de técnicas que serve como uma caixa de ferramentas para resolver conflitos que pais e professores enfrentam no dia a dia com as crianças e com os adolescentes. Depois do clássico Positive Discipline, vieram dezenas de outros livros escritos em parceria com outros educadores. O livro dela que mais me impactou, depois do clássico Positive Discipline, foi o Positive Discipline for Preschoolers. Em suma, a autora nos alerta para o fato de que por trás de todo comportamento existe uma crença. E isso é algo que eu sempre repito para mim mesma quando eu estou numa situação difícil com um aluno. Eu falo, Roberta, respira fundo e pense além do problema. Veja os erros da criança como uma oportunidade de ensinar algo que ela não saiba e não de mostrar quem manda aqui. Então, se uma criança está se comportando mal, ela precisa de ajuda e não de castigo. Ela provavelmente não está se sentindo parte ou daquela casa ou daquela turma. Ela precisa aprender alguma coisa ou precisa aprender como se expressar melhor. E antes da correção, precisa haver a conexão, o acolhimento. Para ter uma sala de aula com alunos produtivos e que confiam em você, que dão uma chance para as atividades que você sugere, é preciso haver diálogo e respeito antes de tudo. Isso é muito forte no trabalho de Jane Nelson. No mais, prêmios, elogios e castigos não funcionam. Eles servem apenas para comprar a obediência da criança temporariamente, condicionar as crianças a agir de acordo com a nossa vontade, condicionar as crianças a agir baseadas na reação do adulto é tirar a liberdade da criança de descobrir o que vale a pena fazer. É tirar a liberdade dela de experimentar o mundo e diminuir as chances dela se tornar um adulto autônomo, independente da aprovação alheia.
Inclusive tem outro autor que eu gosto muito e fala sobre isso, que é o Alf Kohn, do Punish by Rewards. Resumindo, as técnicas que ela sugere giram em torno de alguns princípios básicos para nós adultos. Ajudar a criança a sentir pertencimento, que ela tem um lugar no mundo e que ela é importante para aquelas pessoas que estão ali. Para isso, existem as formas de se dirigir a ela, como incluí-la no dia a dia da sala de aula e como lidar com os momentos de crise sem humilhar a criança. Ser gentil e firme ao mesmo tempo, não usar castigos e prêmios como estratégias de manipulação e, ao invés disso, usar estratégias que sejam eficazes a longo prazo, pois essas sim vão ajudar a criança a desenvolver autonomia e responsabilidade. E ensiná-la habilidades úteis para o dia a dia. Dessa forma, ela vai sentir orgulho de suas próprias conquistas. Eu espero ter conseguido deixar claro aqui como TPR, Montessori e disciplina positiva se complementam. As três abordagens nos ensinam a respeitar a criança e a não ter medo de ouvi-la ou de esperar o tempo dela de fazer as coisas. Na minha experiência na sala de aula, essas três abordagens me incentivaram a pensar minha prática e me preparar continuamente, além de me equiparem com ferramentas que me permitem abdicar da tirania e ser gentil e firme ao mesmo tempo. E é isso! Se você curtiu esse vídeo, me faça um favor, compartilhe com uma colega professora. Muito obrigada pela atenção e até o próximo!